Seja muito bem-vindo a mais um Direito a Falar. Nesta edição falamos do mercado de capitais em Portugal, a evolução que sofreu nos últimos 10 anos, como passou pela crise, as fragilidades e os desafios num quadro em que as empresas e os investidores são cada vez mais globais, livres e inteligentes nas suas escolhas. Para olhar para este tema da regulação e dos desafios do mercado de capitais em Portugal, são convidados em estúdio Pedro Cassiano Santos, da Vieira de Almeida e Associados, Carlos Costa Andrade, da Uria Menendez Proença de Carvalho e André Luís Gomes, da Quatro Casas Gonçalves Pereira. Muito boa noite, meus senhores. Muito obrigada aos três pela vossa presença. Vamos começar aqui por fazer um retrato do mercado de capitais, o que é hoje, talvez aquilo que era há 10 anos, o que é que mudou? O que era há 10 anos era uma coisa muito diferente daquilo que é hoje. Enfim, hoje, particularmente neste ano de 2012, até podemos olhar para o mercado de capitais em Portugal e há pelo menos muita coisa a acontecer. Depois podemos, enfim, analisar as coisas que estão agora a acontecer. Há 10 anos era um período ainda marcado talvez pelo fim das privatizações, também no início, portanto, com a mudança para o euro, no princípio do ano 2000, não é? 2000, 2001. Foi o ano em que apareceram também, ou começaram a aparecer produtos de dívida estruturada. As primeiras securitizações portuguesas são precisamente dessa época, 2001. Foi também um ano em que apareceram, do lado da dívida, mais emitentes, embora nessa altura ainda muito condicionados pelo então vigente regime fiscal que existia em Portugal, e nomeadamente com o tema da retenção na fonte nos pagamentos de juros. E do lado da equity, havia também, portanto, operações, enfim, já numa segunda fase, depois das privatizações, a começarem a aparecer operações, enfim, ofertas no mercado. 2001, deixa-me cá ver se há alguma que eu me recordo. 2001, não sei, tenho que pensar um bocadinho, estava assim. De equity, desculpe, enfim, existiram um par delas que tiveram essencialmente que ver com o fenómeno da concentração ou da consequência da concentração bancária. Houveram, de facto, ao nível do equity, um conjunto de operações que, enfim, digamos que foi o início das grandes operações de equity capital markets em Portugal. Mas podemos dizer que foi há uma década, mais ou menos, que sim, o mercado já de capitais... agora um bocadinho mais que uma década, sim, mas com certeza, tendo começado numa década, no pós-privatização dos bancos. E aí sim começou um boom do mercado de capitais, começou a ser relevante para a vida económica portuguesa. Com certeza que sim, mas enfim, o Dr. Pedro Cassiano Santos ainda não tinha terminado, eu interrompi só para dar, enfim, esta nota de... Estejam à vontade para fazer as vossas intervenções. Relativamente ao equity, mas não queria estar a interromper o raciocínio. A década anterior tinha sido seguramente marcada pelas privatizações. Portanto, foi no princípio dos anos 90 e essa década foi muito marcada pelas privatizações dos bancos, das companhias de seguros, o início da privatização da EDP... E sobretudo da PT. E da PT. Tirou dos mercados emergentes para o mercado de primeiro plano. E querem explicar-nos aqui também, para quem nos vê lá em casa, de que forma é que as privatizações também empurraram algumas empresas para o mercado de ações? Porque isso foi também decisivo em Portugal, não é? O facto de haver muitas privatizações empurrou muitas empresas para o mercado bolsista. Sim, mas quer dizer, o período anterior era um período em que a economia era toda estatizada e, portanto, não havia mercado de capitais, não é? Portanto, acho que, enfim, empurrar, quando no fundo é preencher um vazio, não é? Eu acho que os mercados de capitais, obviamente, nessa altura tiveram a virtualidade, houve, enfim, uma certa tentativa de alguma espécie de capitalismo popular, as privatizações, na altura, tinham sempre lotes destinados a trabalhadores e pequenos subscritores ou pequenos investidores, que ainda está na lei das privatizações, exatamente. Enfim, o sucesso desse fenómeno é muito relativo, quer dizer, visto há 10 anos de distância, é muito relativo. Porventura não haverá muitos investidores de pequena dimensão que tenham permanecido investidores, enfim, pelo menos eu lembro-me das Assembleias Gerais a que tenho assistido, há sempre um ou dois investidores desse conjunto mais histórico que lá estão, mas com participações muito diminutas. Portanto, acho que, enfim, esse esforço foi um esforço importante para lançar um mercado de capitais que tinha deixado de existir abruptamente na década de 70, não é? E, portanto, acho que isso foi um percurso útil. Saber se foi muito conseguido, acho que é mais discutível. Não é? Gostava de saber a sua opinião. Temos um mercado de capitais a sério ou não? Em Portugal? Nós temos um mercado de capitais a sério, ainda temos um mercado de capitais a sério, apesar da atual crise, que tem levado que muita da poupança
saia do mercado de capitais, quer dos estrangeiros, quer dos particulares, e com todo o sistema financeiro muito dominado pela banca, a pedir aos particulares para retirarem de fundos e retirarem do mercado de capitais para investirem em poupança tradicional e depósitos. Mas realmente também é curioso observarmos que em 2002, que também tivemos uma grande crise na Bolsa, foi a bolha especulativa das .com, apanha Portugal com um mercado de capitais maduro. Tinha acabado de haver a grande reforma do mercado de capitais dado com a Lei Sapateiro, em 89, se não estou em erro. Exatamente. E em 2000 entra o atual Código de Valores Mobiliários e, portanto, quando chega a primeira grande crise do mercado de capitais portugueses, que acompanha os mercados europeus, nós temos um mercado de capitais em linha com o espaço comunitário, quer em nível de regulação, quer, sobretudo, em nível de autoridade de supervisão. Isso em 2002? Em 2002. E portanto, em 2002 temos um mercado perfeitamente maduro e que aguenta bem o embate da crise, que nos parece uma mini-crise ao lado da atual crise em termos de mercado de capitais. Depois, em 2008, como é que reagiu o mercado de capitais português à crise? Aí o embate foi maior. Aí o embate foi maior. Mas quer porquê? dizer, eu Quais são as razões? trato mais de equity, de ações, enfim, as ofertas públicas ao mercado, os chamados IPOs, têm sido raríssimos, não é? Quer dizer, depois da crise, estou pensando na Martifer, mas há pouco mais nenhum IPO desde 2008, mas eu acho que é a altura deste governo apostar no mercado de capitais, porque não vai ser a banca que vai ser o parceiro das nossas empresas com as ordens da Troika para desalavancar. E, portanto, as nossas empresas precisam urgentemente de um mercado de capitais a funcionar. Enfim, eu gostava de recordar aqui umas declarações de António Borges, numa conferência já foi há muito tempo, que dizia que depois do boom, e provavelmente referindo-se a 2002 e esse mercado de capitais, enfim, maduro, que Portugal conseguiria ser, talvez a par de outras bolsas europeias e outros mercados europeus, dizia ele que este mercado português está hoje em extinção, tem vindo a perder importância, dimensão e qualidade. Concorda ou não? Bom, eu não sei, antes de comentar as declarações do Dr. António Borges, se calhar enquadrar um bocadinho o que é o mercado de capitais em Portugal, para se calhar depois tentar tirar algumas conclusões do Dr. António Borges relativamente ao mercado, que agora esperamos tente ajudar a reanimar nas atuais funções que desempenha, nomeadamente ao nível das privatizações. O que me parece é que, enfim, o pós-crise, enfim, se podemos dizer o pós-bolha .com, de facto trouxe aqui uma clarificação relativamente ao que nós podemos encarar do que nós podemos ter em termos de grandes famílias dentro do que é o mercado de capitais. Enfim, temos o que é o mercado de dívida, o mercado de equity, que já aqui falámos, e um mercado que ainda aqui não falámos, que é um mercado que fica entre estes dois mercados, que são os mercados de híbridos, ou seja, aqueles produtos, enfim, mais complexos, que servem ou mais para cumprir com o financiamento das empresas mais adequados à estratégia de dívida, ou aqueles já mais enquadráveis no puro equity, ou seja, no reforço de capitais próprios das sociedades. E aí Portugal acompanhou claramente o que se faz lá fora. Não temos aqui em Portugal nenhuma limitação quanto à emissão de valores mobiliários que não se possam encontrar noutras jurisdições comunitárias. Nós temos, ao nível da legislação, uma legislação que podemos dizer perfeitamente simétrica, se quiser, em termos de requisitos de emissão e de, se quiser, de acesso aos mercados que têm os nossos países. Temos várias diretivas que cobrem isso, desde a diretiva dos prospectos, a questão dos produtos financeiros complexos, uma série de enquadramento comunitário que nos dá a nós também esse enquadramento e, no fundo, essa similitude e a capacidade de nós aproveitarmos um pouco da tecnologia financeira que se vai desenvolvendo também noutros países, nomeadamente e em particular em Inglaterra, também transportada vindo dos Estados Unidos. E, portanto, o que nós temos hoje em Portugal, em facto, e que as empresas têm à sua disposição para, seja se financiar no mercado de dívida, seja para reforçar os seus capitais, nós temos disponíveis em Portugal, tal como as empresas dos outros países comunitários, enfim, ditos aqui da União Europeia, têm. Então o que é que falta? Dito isto, obviamente nós vivemos aqui um grande dilema neste momento, que é uma crise alargada
que é induzida um pouco pela crise associada à dívida soberana e o que isso implica em todos estes mercados. Seja na dívida, porque obviamente a confiança que os investidores têm em investir em dívida está muito condicionada ao que nesse país é enquadrado, enfim, em termos de risco de dívida emitida pelo Estado. No caso do equity, temos assistido a uma grande volatilidade de mercados, que é também induzida por essa falta de confiança, que induz também, por sua vez, falta de liquidez do mercado, ou seja, uma grande redução quer de oferta, eu diria mais de oferta hoje em dia do que procura, e que nos tem num dilema que é de saber para onde é que nós vamos hoje. Vamos reforçar o mercado de dívida, vamos reforçar o mercado de equity ou vamos ficar neste in-between, que são os produtos híbridos. O ano passado disse-nos que, enfim, a aposta seria um pouco nos produtos híbridos. Eles estão um pouco esgotados ao nível europeu e, portanto, isso parece-nos que não será propriamente a via de resolução deste tema. E, portanto, vamos ter aqui que chegar a um ponto, enfim, que o futuro nos dirá. Não temos, enfim, eu pelo menos não tenho aqui nenhuma varinha de condão para dizer para que lado é que isto tenderá. Qual é o caminho? Podemos tentar avançar aqui algumas ideias que nos podem dar... Enfim, mas eu acho que os caminhos também não são alternativas, não é? Ou seja... Podem ser simultâneos, com certeza. Sim, sim. E espera-se que sejam até simultâneos também sim. com os produtos híbridos. Mas, enfim, retomando as palavras do Dr. António Borges, eu rimo porque há uma parte em que eu concordo e acho que não é um tema conjuntural, e há uma parte em que eu discordo. A parte em que eu concordo é a parte da exiguidade, é a parte da pequenez do mercado. Portugal é uma pequena economia, Portugal é um país periférico, é uma pequena economia que ainda por cima teve, ao longo da sua história recente, uma série de sobressaltos para que investidores possam investir tranquilamente no nosso país e, portanto, nós não nos podemos esquecer desse aspecto. Tem, naturalmente, consequentemente, a exiguidade, não é? Penso que é uma das qualificações do Dr. António Borges, e eu com essa estou plenamente de acordo. Portugal enfim, tudo o que acontece em Portugal é pequeno, nós temos poucas empresas que sejam possíveis emitentes, seja de ações, seja de híbridos, seja de obrigações. Portanto, no fundo é um mercado com pouca densidade ou pouca profundidade. Isso é inevitável. E isso nós, advogados, bancos, jornalistas, reguladores, nós temos que saber viver com essa realidade. A circunstância de sermos pequenos, ou seja, com pouca dimensão, não nos deve fazer desistir. Na minha perspectiva, pelo menos, não devemos desistir só porque somos pequenos. Porque a verdade é que, sendo um mercado pequeno e periférico, a verdade também é que Portugal tem reagido com muitos produtos muito sofisticados no mercado de capitais, precisamente. Nós temos um bom track record de lançamento de operações, de novos conceitos, de adaptação de conceitos que importamos de outras jurisdições, nomeadamente na Europa, da Inglaterra, mas também dos Estados Unidos. Temos uma boa ligação com outras geografias no mundo, que fala português e não só, e, portanto, agora é a parte em que eu discordo. Nós não temos um mercado de capitais, mas só neste ano, 2012, nós já vamos em 2 privatizações com um bom sucesso de colocação no mercado de capitais. Nós temos, enfim, um aumento de capital de um grande banco a correr no mercado de capitais neste momento. Que eu esteja a contar, vamos em 2 ofertas públicas de obrigações, ambas bem sucedidas e ambas bem colocadas num mercado, num contexto de liquidez muito escassa e num contexto de muita dificuldade, mas a verdade é que 2 grandes empresas já colocaram em oferta pública obrigações no mercado de capitais e, portanto, enfim, estamos no ano 2012, que é o ano da grande crise em Portugal, mas, apesar de tudo, há uma resposta que está a vir desse mercado de capitais. E, portanto, no fundo, o meu sentimento, a minha indicação é dizer nós o que precisamos é de mais fontes alternativas de financiamento e mais fontes alternativas de acesso ao mercado. Nós não precisamos de cortar os esforços, enfim, no sentido quase de cortar as pernas a quem tem essa iniciativa. E, portanto, na minha perspectiva, acho que é isso que interessa fazer. Deixe-me só acrescentar aqui, se calhar, alguns dados em cima da mesa para vocês, antes de mais, nos esclarecerem e nos dizerem se é verdade que isto acontece ou não e porquê que isto acontece. O mercado de obrigações, no que se refere às empresas, e que estava a falar agora aqui, é praticamente inexistente, ou não? Isso não é verdade. Isso não é verdade.
tem neste momento vigente uma oferta pública da EDP, que aliás acabou de alargar um montante... Disse praticamente inexistente, não quer dizer que não exista. Caramba, mas durante os últimos 18 anos não existiu. Não existiu em termos de oferta pública, existiu em termos de oferta para transação em mercado de balcão ou para subscrição particular. Muito bem, EDP, mas desde que entrou o ano 2012 já vamos em 2 emissões da EDP e uma da SEMAPA. Mas é verdade que é uma percentagem muito mais baixa. Quase 1.000 milhões de euros. Mas é verdade que é uma percentagem muito mais baixa do que, por exemplo, acontece na Europa? Ou não? A média europeia? Mas o problema não está aí. O problema está em que o nosso mercado de capitais está muito concentrado nas grandes empresas. Isso é um problema? É um defeito ou uma qualidade? É um problema e eu acho que a aposta, e nós podemos, o que o Dr. António Borges disse, é uma evidência. É um mercado pequeno, os mercados são cada vez mais globais, portanto, as alternativas para os investidores são enormes. O que realmente nós sabemos também como um dado de facto é que os investidores estrangeiros saíram de Portugal. A nossa imagem agora está a melhorar fortemente, e graças à atuação do Ministro das Finanças, que percebeu que tem que fazer roadshows, como fazem os Ministros das Finanças dos outros países, e finalmente temos um Ministro das Finanças que vai falar com os investidores e que atrai o investimento para Portugal. E isso está a acontecer, na sua opinião? Está a ter resultados? Está a ter resultados e a nossa imagem tem melhorado graças a essa, enfim... Acha que é mérito do Ministro das Finanças ou das empresas, que estamos a falar, que são empresas globais? Eu acho que é da equipa do Ministério das Finanças que tem tentado recolocar Portugal no radar dos investidores. Mas o que falta, e que nós não tínhamos a menor dúvida, é que não temos um mercado para as PMEs. Nós não temos um mercado de capitais a funcionar para as PMEs, seja para ações, seja para obrigações. Inglaterra criou-o em 1995 e é um sucesso estrondoso. Obviamente estamos a falar de outra economia. A Inglaterra já fez IPOs em PMEs de 70 bilhões de libras. França. Agora, mas para Portugal tem condições, e eu acho que isso é que nunca foi acarinhado pelo poder político, para, se tiver coragem, para efetivamente criar um mercado de capitais para as PMEs, seja para capital, seja para... Eu não queria que perdesse o seu raciocínio, só queria lançar mais 2 dados em cima da mesa. Em relação ao mercado de obrigações, já me esclareceram, não é quase inexistente, não é verdade? E em relação ao mercado de ações, que se reduziu de forma drástica, creio que 30% nos últimos 2 anos. Mas eu digo que ele é inexistente para as PMEs, isso é que é grave. Isso é verdade. Isso é que é grave. E é fácil, se não houver demagogia, criar um mercado atrativo para os particulares e para trazer investidores estrangeiros para as PMEs. Porque nós, em Portugal, temos uma cultura de subsídio durante 30 anos que não nos levou a absolutamente lado nenhum. Mas há uma maneira de incentivar quem investe, e é dar incentivos fiscais a quem investir num mercado específico. E, portanto, eu penso que se fala-se tanto em medidas que é preciso para dinamizar a economia e criar... As PMEs estão sem acesso ao banco. O banco sempre foi o parceiro financeiro das empresas, e nomeadamente das PMEs, são quem cria emprego. E não vão ser nos próximos anos, infelizmente. Não vão poder ser. Mas diga, esclareça-me na minha ignorância. Não existe um mercado de capitais para as PME, porquê? O que é a Alternext? São mercados que não têm os incentivos suficientes para ser atrativo. Quer dizer, a Irlanda atrai investimento estrangeiro porque tem uma taxa de IRC e é comunitário. Porque é que nós temos pudor em criar um mercado para as PMEs em que dizemos as empresas que tenham os requisitos para entrar neste mercado e que façam, não OPVs, ou seja, não é para os donos venderem, mas sim para se irem financiar, têm um regime fiscal de favor. Isso. E porque é que as pessoas que investem neste mercado, que é de mais risco, não têm também um benefício fiscal? Isto é uma outra maneira... Mas acha que esse é o isco para chamar as PME? É preciso incentivar. Nunca foi verdadeiramente incentivado um mercado para as PME. Mas nunca com coragem política. Sem eu querer interromper, eu concordo, ou seja, que isso é uma forma de incentivar um lado a promoção de um mercado de pequenas e médias empresas. Eu tenho sempre alguma dificuldade em considerar que os benefícios fiscais sejam ou devam ser o principal motor para mudar uma mentalidade que temos enraizada, que de facto é o pequeno e médio empresário habituou-se, como bem disse, a chegar ao banco e a financiar a sua atividade ou o seu crescimento através do financiamento bancário tradicional.
Todos nós sabemos que hoje temos restrições de liquidez dos bancos, restrições de capital dos bancos e, mais do que isso, uma necessidade de, até dentro de 6 meses, terem os balanços desalavancados a este nível. E, portanto, a capacidade que os bancos vão ter de acorrer à quantidade de projetos que acorriam até hoje vai, pura e simplesmente, acabar. Ou, se não acabar, vai ver-se, obviamente, muito cerceada. Já acabou. Sim, ou como quiser, sim. É muito seletiva, E mesmo a obrigação que aparentemente vai haver para que os bancos que acorram ao plano de recapitalização terem que necessariamente fazer o apoio às pequenas e médias empresas no âmbito da recapitalização, enfim, vai ser objeto, obviamente, de muita discussão, enfim, seria um outro debate. Agora, de facto, há aqui uma questão de fundo que é cultura de mercado. De facto, os empresários portugueses não têm uma cultura de mercado. Temos um conjunto de pequenas e médias empresas de estrutura essencialmente familiar, cujo conhecimento do que são as regras e do acesso ao mercado normalmente não é suficiente para que lhes possa dar a oportunidade de optar entre mais esta alternativa. Falou-se já aqui de um mercado que é o Alternext, que é de facto algo que deveria ser acarinhado, com certeza. Aí a NYS e a Euronext têm desenvolvido uma série e promovido uma série de contactos com empresas, no fundo, para lhes dar formação e lhes dar a ver o que é e que envolve e que a oportunidade lhes pode trazer o facto de trazer novos parceiros para a empresa, trazer-lhes capitais próprios, que não sejam única e simplesmente aqueles que resultavam do mero financiamento bancário. No entanto, o Alternext ainda não fala português. Ainda não fala português, mas esperemos que em breve venha a falar português. Todos nós esperamos que sim. Pelo menos tem havido e há já um conjunto de empresas que, pelo menos publicamente, já manifestaram o interesse em fazê-lo. Mas E que esse pode ser, de facto, um fator detonador de uma alteração de mentalidades, que é o que... Não, só para dizer uma coisa sobre o tema dos benefícios fiscais. Deixa-me só dizer isto ainda antes dos benefícios fiscais. Há, de facto, algumas empresas que muitas pessoas têm conhecimento que têm vindo a adiar a entrada no Alternext, seja por uma situação, seja por outra, ou porque é crise, ou porque não é o momento certo, é das frases que mais se ouve entre as PME. E há depois empresas que tentaram a sua sorte, como o caso da Dor Azul, mas que depois, estando no mercado, não encontraram investidores. Ou seja, de que serve arriscar, mesmo com um bom projeto, mesmo com uma boa empresa, se depois não há investidores? Sem investidores não há mercado de capitais. Isso com certeza já depende do mercado, ou seja... E voltamos então à dimensão do nosso mercado. Terá, com certeza, enfim, Não, a validade de cada um dos com projetos. Esse tema, não é? Esse tema não tem solução. Mas eu estava a falar mais das PMEs, era mais para bens transacionáveis. Nós podemos ser muito pequenos, como diz o Dr. António Borges, mas nunca faltou talento em Portugal e há polos tecnológicos que estão a exportar e há investidores nos vários mercados que investem em capital semente, em projetos que estão no início, e não estou a falar das PMEs familiares tradicionais, mas para todos esse tipo de empresários portugueses que existem vários polos tecnológicos espalhados pelo país, com projetos muito interessantes e que às vezes não têm visibilidade, e que teriam uma visibilidade se houvesse um mercado que, além do mais, os investidores estrangeiros sentissem há ali talento, há ali projetos novos e também há uma vantagem competitiva fiscal, porque todos os mercados concorrem fiscalmente e nós, se recusarmos essa guerra nas obrigações, a questão fiscal é importante, porque às tantas as margens têm muito a ver também com o regime fiscal que existe. O meu tema acerca dos benefícios fiscais é relativamente simples. Não há investidores, nomeadamente no segmento da dívida, onde houver retenção na fonte, nos pagamentos de juros. E, portanto, se Portugal quer ter um mercado de capitais e se quer que as nossas empresas grandes ou PMEs ou até o nosso Estado se possam ter acesso a financiamento através dos mercados de capitais, evidentemente tem que haver pelo menos um evidente benefício fiscal, que é a não retenção na fonte nos pagamentos de juros, obviamente desde que sejam para investidores que estejam localizados em países que tenham tributação e que não sejam zonas offshore. E, portanto, esse regime é o regime que passou a ser vigente em Portugal desde 2006 e a mudança claríssima no mercado desde 2006 aconteceu e, portanto, nós hoje temos, seja para os bancos, seja para as grandes empresas,
seja para aquilo que existe de PMEs com acesso a mercados de capitais do segmento da dívida, no fundo foi tudo consequência dessa evolução fiscal e da ausência de retenção na fonte nos pagamentos de juros para investidores que estão em jurisdições, digamos assim, whitelist. Portanto, eu não me parece que o tema seja muito mais, em termos de benefícios fiscais, não é preciso muito mais do que isso. Pelo menos na minha perspectiva. Acho que o tema do IRC e, no fundo, a possibilidade de descontar os custos que são pagos, mas isso é igual ao tema de descontar os custos em financiamentos bancários clássicos. Portanto, eu por aí não vejo. O tema do imposto de selo é um tema que está resolvido, porque, felizmente, somos parte da Europa e, portanto, esse tema está resolvido centralizadamente para toda a Europa. Portanto, aí também o mercado de capitais da dívida traz essa vantagem. E o que eu acho que nós, enfim, estou de acordo com a afirmação de que não há essa cultura, mas é uma pena. E é uma pena porque é verdade que o mercado de capitais nos traz uma acrescida transparência. E uma acrescida transparência na nossa sociedade é útil para os jornalistas, que têm maneira de, através dos sites do regulador ou da própria Bolsa de Valores ou dos próprios emitentes, ter acesso à informação que ainda por cima é informação fidedigna e que responsabiliza os autores dessa informação. Temos depois, em termos jurídicos, digamos, a obrigatoriedade da feitura de prospecto e da apresentação de informação de acordo com uma determinada metodologia que os investidores, enfim, facilmente podem aceder. E, portanto, toda a utilização do mercado de capitais traz muitas vantagens acrescidas. Eu não queria propriamente passar a esse tema mais futebolístico, mas eu confesso que, para mim, é uma grande surpresa e um grande elogio ao mercado de capitais, que alguns dizem que não existe, reparar que sempre que um clube de futebol português contrata ou despede algum treinador ou algum jogador, onde é que a informação é fidedigna, seja para os jornalistas, seja para os adeptos desse clube, seja para os outros clubes, é através do site da CMVM. Isso, para mim, significa que, mesmo no mundo futebolístico, a fonte fidedigna de informação é, afinal, a fonte fidedigna do mercado de capitais. O que é muito engraçado. Fica essa ideia. Fazemos aqui uma curta pausa na nossa conversa. É uma curta pausa também neste Direito a Falar. Eu espero por si já a seguir. Até já.